Fala pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula sobre números complexos. Hoje vamos falar sobre a primeira lei de De Moivre e outros dois teoremas envolvendo complexos nas suas formas trigonométricas. A aula de hoje, gente, é muito importante para o concurso da SpaceX. Ao todo, de 2011 para frente, temos 12 questões de números complexos na prova da PrEP. Dessas 12, 5 vamos usar esse mesmo teorema, essa mesma ideia, beleza? Mas só de 2011 para frente e antes. Antes não caía números complexos na prova da PrEP, porque até 2010 a PrEP exigia até o segundo ano do ensino médio e números complexos é assunto do terceiro ano, beleza? Mas chega de balela e vamos à matemática. Vamos lá. Quando eu pego dois números complexos em sua forma trigonométrica, então eu peguei aqui z igual a ρ1 cis de θ1 e w igual a ρ2 cis de θ2, lembrando que o ρ representa o módulo, o cis é a abreviação da expressãozinha algébrica cosseno de θ mais i vezes o seno de θ, beleza? Se eu pego esses dois caras na sua forma trigonométrica, quando eu multiplico eles, beleza? Olha só, a gente pode simplesmente multiplicar os seus módulos, ρ1 vezes ρ2, independente de quem seja, e somar os seus argumentos, θ1 mais θ2. Edgar, simples assim? Simples assim. E o segundo teorema diz que ao dividir dois complexos em sua forma trigonométrica, a gente pode, aí é meio intuitivo, né? Dividir os seus módulos e, se na multiplicação eu somei os argumentos, na divisão eu vou subtrair isso, ó. Subtrair os argumentos. θ1 menos, θ1 menos θ2. Beleza? É só isso. Agora, é claro que é um teorema simples, mas muito, muito poderoso. E eu acho importante entender o porquê desse teorema. Tem um mecanismo algébrico que é muito maneiro, que é o seguinte, olha só. Vou fazer a demonstração só do teorema 1, beleza? E o teorema 2, ele vai ficar para que vocês tentem fazer depois sozinhos, ok? Então é o seguinte, ó. Peguei z vezes w. Então, quem é o z? ρ1 cis de θ1. Aí eu abri aqui a expressão. O que é o cis mesmo? Cosseno de θ1 mais i vezes seno de θ2. E peguei esse z e multipliquei pelo w. Tá, Edgar? E aí? Agora eu vou fazer o quê? Distributiva. Ó, primeiro eu vou reorganizar aquela soma ali, ó. Perdão, aquele produto. ρ1 vezes alguém vezes ρ2 vezes outro alguém. Eu posso escrever aquilo como ρ1 vezes ρ2, que multiplica. Aí agora, repare que eu vou ter que fazer uma distributiva. Cosseno de θ1 para o cosseno de θ2. Edgar, e o módulo? Você não vai fazer distributiva não? Não, vou deixar o módulo ali fora. Não vou misturar os módulos não, beleza? Então, ó, vou multiplicar esse com esse e esse com esse. Primeiro termo para o primeiro, primeiro para o segundo. Isso. Depois, daqui para cá, ó. Tá. Só que eu queria que vocês percebessem o seguinte, ó. Quando eu multiplicar cosseno de θ1 por cosseno de θ2, certo? Ó, vamos colocar, só para organizar o quadro mais fácil, vou colocar aqui, ó, cosseno de θ1 e o cosseno de θ2. Esse produto, ele não tem nada imaginário, beleza? Então eu vou deixar ele separado. Agora, quando eu multiplico cosseno de θ1 por i seno de θ2, o i está presente ali, a unidade imaginária está presente. Então, vou deixar separado aqui, ó. Ficou o quê? I vezes cosseno de θ1 vezes seno de θ2, beleza? Aí, na segunda distributiva, i seno de θ1 cosseno de θ2 também tem a presença do i. I seno de θ1 cosseno de θ2. Agora, nessa segunda distributiva, olha só que maneiro. I seno θ1 vezes i seno de θ2, i vezes i ao quadrado, que vale menos 1. Isso. Então vai ficar menos seno de θ1, seno de θ2. Beleza? Opa! Fechou o parênteses aqui. Pessoal, só coloquei um em cima e um embaixo aqui para organizar, para não ficar gigantesco. Beleza? Só que o que eu queria que vocês percebessem agora? Olha só. O que é você multiplicar o cosseno de dois ângulos e subtrair pelo produto do seno desses ângulos? E aí, eu já vi isso, ó. Cossa, cossa, senta, senta. E isso, lá na trigonometria. Isso dali é exatamente o cosseno da soma desses ângulos. E nessa parte de baixo, repare que eu posso colocar o i em evidência. Nessa parte de baixo aqui,
Se eu coloco o i em evidência, ele vai multiplicar. Vamos organizar isso aqui, ó. Vai ficar seno de θ1 multiplicado pelo cosseno de θ2, somado com quem? Seno de θ2 multiplicado pelo cosseno de θ1. Seno A cosseno B cosseno A. Ah! Isso também é o quê? É a expressãozinha da soma de arcos. Isso. Então, repara que provamos o que a gente queria, que a multiplicação desses caras seria o quê? Ρ1 vezes Ρ2 multiplicado pelo cis da soma dos seus argumentos. Beleza ou não beleza? Edgar, então peraí. Esse teorema é simples assim de demonstrar? É. A gente literalmente aplica a distributiva, cai numa soma de arcos para seno e para cosseno. Acabou. E a divisão, Edgar? De forma análoga, beleza? Dá um pouquinho mais de trabalho algébrico, mas é bem parecida. Você também vai cair numa diferença de arcos. Então, depois tente papear um pouquinho isso, beleza? Tá, Edgar, entendi, gostei. Vamos a uma aplicação desse teorema numa questão da PrEP? Olha a questão de 2016. Ele fala o seguinte, ó. Ele te dá o produto de 1 mais i multiplica cosseno de π sobre 12 mais i seno de π sobre 12, fala que isso é igual a x mais y. E ele quer saber qual é o valor de raiz de 3 vezes o x, que é a parte real daquele complexo, mais o y, que é a parte imaginária daquele complexo. Isso que ele pede, beleza? Aí quando olha para essa questão, já vou aplicar a distributiva. Não, calma. Eu estou multiplicando um complexo na sua forma algébrica por um complexo na sua forma trigonométrica. Poxa, se os dois estivessem na forma trigonométrica, a gente poderia usar o teorema. Isso. Então a gente passa para a forma trigonométrica. Pois já, mas aí como é que eu faço? Eu sempre fico confuso. Pessoal, esse cara aqui, ó, não dá para ficar confuso. Preste atenção. Ele não é o 1 mais i? Se ele é 1 mais i, a parte real dele vale 1 e a parte imaginária dele vale 1. Então esse triângulo retângulo ele não é isósceles? Lá no plano de Argand-Gauss? Isso. Então o ângulo é o quê? 45. Significa que o argumento desse cara é 45. E quanto que vale o módulo dele? O módulo é o Pitágoras. 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1 mais 1, 2. Raiz de 2. Isso. Então, esse cara, no plano de Argand-Gauss, se eu passo ele para a forma trigonométrica, ele vai ficar o módulo, raiz de 2, cis de 45. Então tá, Edgar. Vai ficar raiz de 2, cis de 45. Como tá em radiano, vamos deixar em radiano. Em radiano, 45 é a mesma coisa que o quê? Π sobre 4. E esse cara está multiplicado por cosseno de π sobre 12 mais i seno de π sobre 12. Edgar, isso é um complexo completo? Um complexo completo? Ficou feio, né? Mas e o módulo dele? Se não tem nada ali, o módulo pode ser 1. É verdade, Edgar. Então aquele cara ali é como se fosse 1 cis de π sobre 12. Beleza? Pô, Edgar, mas e o outro lado? Não está na forma algébrica? Calma. Vamos lá. Se eu multiplico agora dois complexos nas formas trigonométricas, beleza? O que a gente pode fazer? Multiplicar os seus módulos e somar os seus argumentos. Quanto que vai dar π sobre 4 mais π sobre 12? Π sobre 4 pode ser entendido como 3π sobre 12. Multiplico por 3 em cima e embaixo. Verdade, Edgar. Para que fez isso? Para somar mais fácil. Por quê? 3π sobre 4 somado com π sobre 12, 4π sobre 12, que é a mesma coisa que π sobre 3. Soma rapidinho, Edgar. Isso. Só para a gente não perder tempo. Então, esse produto é raiz de 2 cis de π sobre 3. Π sobre 3, 60 graus. Sabemos quem é o seno e quem é o cosseno. Verdade. Isso continua sendo o quê? X mais YI. Aí, agora sim, depois que a gente fez isso na forma trigonométrica, a gente joga isso para a forma algébrica. Vai ficar raiz de 2 multiplicado. Quanto que vale o cosseno de π sobre 3? Cosseno de 60 vai valer o quê? Opa, eu fazendo merdinha. 1 sobre 2. Mais i seno de 60. Então, o cosseno vale meio e o seno vale raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a quanto? X mais YI. Beleza. Aplicando a distributiva, vamos ter
que raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 6 sobre 2 e isso é igual a x mais y. Pronto. Agora temos uma igualdade de dois complexos nas formas algébricas. Então, a parte real igual a parte real, parte imaginária igual a parte imaginária. Beleza? Então, quem é o x? Raiz de 2 sobre 2. Quem é o y? Raiz de 6 sobre 2. O que ele pede? Raiz de 3 vezes x. Ah, lá, vai aparecer raiz de 6. Vai, né? Então, vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 2 sobre 2, raiz de 6 sobre 2. Mais o y, que vale o mesmo raiz de 6 sobre 2. Ah, Edgar ficou mole. Raiz de 6 sobre 2 mais raiz de 6 sobre 2, raiz de 6. Então, feita a questãozinha da SpaceX, usando o primeiro teorema sobre multiplicação de complexos nas suas formas trigonométricas. Entenderam, galera? Beleza? Então, vamos lá, respirem fundo. E agora vamos falar sobre a primeira lei de De Moivre, que é uma consequência imediata desse teorema. Vamos lá? Falando agora, então, finalmente sobre a primeira lei de De Moivre. Seguinte, a gente viu o teorema da multiplicação de complexos em sua forma trigonométrica, que a gente multiplicava os módulos e somava os argumentos. E a gente fez a demonstração. E o que é a lei de De Moivre? É uma consequência imediata desse teorema. Como assim, Edgar? Se eu pego um complexo Z e elevo ele a n, beleza? Um expoente natural, certo? O que isso significa? Significa pegar o Z, multiplicar pelo Z n vezes. Então, se eu estou potenciando de modo que o n seja um número natural, beleza? Eu vou ter que Z elevado a n é Z vezes Z vezes Z, n vezes. Beleza? O que diz o teorema 1? Se eu multiplico dois complexos, multiplico os módulos e somo os argumentos. Isso. Aqui, repare então que o que a gente vai estar fazendo é multiplicando o módulo de Z n vezes, certo? E somando os seus argumentos também n vezes. Θ mais θ mais θ mais θ, n vezes. Ou seja, Z elevado a n, se o n for um número natural, vai ser o quê? Rho elevado a n vezes cis de nθ. Ok? E, beleza. Essa é a lei de De Moivre, com um pequeno detalhe. Aqui eu fiz uma mostração, beleza? Isso não é uma demonstração, uma analogia em relação ao teorema que a gente fez uma demonstração formal bonitinha. Só que o grande detalhe, o teorema realmente de De Moivre, a lei de De Moivre, vai servir para o n mesmo se o n não for um inteiro. Aí a demonstração é um pouquinho mais completa, um pouquinho mais confusa também, e a gente vai deixar isso para um outro momento, beleza? Mas vamos a uma aplicação dela numa questão da PrEP. Olha só, a questão lá de 2018 fala o seguinte, que a sobre 3 menos b sobre 5i é igual a cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 4, tudo elevado à quarta. E ele quer a razão entre a e b, beleza? Pessoal, ali ó, o que é aquela expressão ali dentro? É um cis de π sobre 6. Isso é um complexo já na sua forma trigonométrica. Lembrando que quando a gente vê cosseno mais i seno não tiver um valor multiplicando, não tiver um módulo, a gente pode pensar que o módulo é 1. Tá, então, aquilo ali, eu estou pegando um complexo Z e elevando a quarta. Pela lei de De Moivre, o que a gente faz? Vai pegar e vai elevar o módulo, que é 1 à quarta, continua sendo 1, e vai pegar o seu argumento e vai multiplicar por 4. Por quê? É a mesma coisa que está somando ele 4 vezes. Θ mais θ mais θ mais θ 4 vezes, 4θ. Ah, verdade. Então, aquilo ali a gente pode reescrever como A sobre 3 menos B sobre 5i sendo igual a cis de quanto, pessoal? Cis de 4π sobre 6. 4π sobre 6 é a mesma coisa que 2π sobre 3. Lembrando que π é 180, 180 sobre 3 vai dar 60, então é a mesma coisa que cis de 120. Vamos colocar em graus aqui para facilitar a vida? Qual é a parte real desse cara? A parte real, lembra que é o cosseno. Cosseno de qual argumento? 120. A parte real desse cara, A sobre 3. Parte real igual a parte real, já que eu estou igualando dois complexos. Então, posso falar que A sobre 3 tem que ser igual a cosseno de 120. Cosseno de 120 vale
menos o cosseno de 60. Cosseno de 60 vale meio. Então vai ficar menos meio, beleza? Parte imaginária desse cara, menos b sobre 5. É o que está acompanhando o i. E qual é a parte imaginária desse cara? É o seno de 120. Seno de 120 igual a seno de 60, igual a raiz de 3 sobre 2, beleza? Então, o a aqui vai ficar igual a menos 3 meios, e o b, ó, passo menos para lá, vai ficar menos 5 raiz de 3 sobre 2. O que ele pede na questão? Ele pede o quociente entre a e b, a divisão de a por b. Pega esse cara e divide por esse. A sobre b, então, vai cair numa divisão de frações. Como que a gente faz divisão de fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E repare que como ambas são negativas, vai ficar positivo. Então vai ficar 3 meios vezes 2 sobre 5 raiz de 3. Aí já para agilizar o processo aqui, ó, tem uma raiz no denominador. Eu tenho que multiplicar, tenho que racionalizar. Quando eu multiplicar pela raiz de 3 em cima e embaixo para racionalizar, repara aqui, ó, o que a gente pode fazer? 2, mandar embora com 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ficar 3 embaixo, que vai embora com o 6. O que sobrou no final das contas? Raiz de 3 sobre 5. Beleza? Então, essa foi mais uma questãozinha da PrEP de 2018. Beleza? Mas ainda não acabou. Olha o que eu deixei aqui já, um gancho para a próxima parte do vídeo, que é o seguinte. Em 2013, perdão, a SpaceX colocou alguma coisa sobre x elevado ao cubo igual a 8. Tá? Sobre os afixos, a gente vai colocar a questão completa no quadro. Mas o que eu queria que você já começasse a pensar aqui? Vamos lá. O que a gente acabou de ver na lei de De Moivre? Se eu pego um complexo e elevo uma potência, certo? Eu acho um outro complexo mais bonitinho, né? Eu pego o ρ e elevo a n, o cis multiplico o argumento por n, beleza. Só que agora, qual é a questão? A volta disso, entre aspas. Eu digo, a volta é, eu tenho um complexo que ele foi potenciado e dá 8. Ué, é assim que a gente vai ler isso? Eu digo, mas isso o x não é igual a 2? Eu até concordo que o x é igual a 2. Só que se a gente olhar bem, é um polinômio do terceiro grau. Quantas raízes tem um polinômio do terceiro grau? 3 raízes. Quem são as outras duas? Ué, Edgar, então peraí, x ao cubo igual a 8, o x não é igual a 2? É, o 2 é o real. Mas eu tenho que ter outros dois valores de x, só que esses valores vão ser imaginários. Vão ser números complexos. E como que a gente vai achar esses valores? É a nossa segunda lei de De Moivre, que vamos ver a seguir. Então, vamos a ela. A temida segunda lei de De Moivre. Pessoal, sem medo, vamos entender uma abordagem um pouquinho diferente. Tá bom, Edgar, vamos lá. Você falou que naquela questão x ao cubo igual a 8 da PrEP, eu tinha que pensar quem potenciado ia dar 8. Eu não entendi essa parte. Calma, vamos lá. Primeiro, vamos ver uma outra questão também da PrEP. Ele fala o seguinte, lá em 2013, a figura geométrica formada pelos afixos, lembrando, afixo é o pontinho do complexo no plano de Arcangauss, das raízes complexas da equação x ao cubo menos 8 igual a 0. Ah, ela aqui, ó, x ao cubo menos 8 igual a 0, x ao cubo é igual a 8. Tem área igual a, ou seja, teoricamente eu tinha que achar as raízes, jogar no plano complexo para achar essa área. Só que se vocês acompanharem a abordagem da segunda lei de De Moivre de uma forma um pouquinho diferente, a gente vai resolver essa questão da seguinte forma. Preste atenção. X ao cubo menos 8 igual a 0. Todo mundo concorda comigo que uma raiz trivial x igual a 2? Tá, já concordo. 2 ao cubo dá 8, 8 menos 8 dá 0. Isso. Então, uma das raízes, ela está sobre o eixo real, no plano de Arcangauss. Certo? E qual é a parada aqui? A segunda lei de De Moivre vai garantir para a gente que as outras raízes elas vão formar um polígono regular de n lados. Nesse caso, de 3 lados. Qual é o polígono regular de 3 lados? É um triângulo. Ah, um triângulo equilátero. Ah, um afixo está aqui. Então, o outro afixo vai ter que estar por aqui e o outro aqui embaixo. Sendo que esse triângulo formado aqui, pessoal, obrigatoriamente vai ser um triângulo equilátero. Só que, olha só, não tem o centro aqui?
do plano de Arcangauss? Sim, a origem. Isso, a origem vai ser também centro desse triângulo. O centro do triângulo, lembrando, baricentro. E o baricentro divide a mediana, perdão, na razão de 2 para 1. Então, como eu sei que do centro até o vértice de cima vale 2, a gente sabe que a parte de baixo vale 1. Ou seja, a altura do triângulo equilátero, qual é a formulazinha de altura de triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. Essa altura tem que valer, então, 3. Beleza? E quanto que vale a área de um triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Aí, para a gente agilizar, sem nem achar o lado, pega essa altura e eleva ao quadrado. Se eu pego essa altura e elevo ao quadrado, eu vou achar L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, sendo igual a 9. Edgar, 9? Não entendi. E raiz de 3? Não, raiz de 3 não, foi mal. 3, né, gente? Aqui, ó. Peguei isso aqui e elevei ao quadrado. L ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado, 3. 2 ao quadrado, 4. Beleza? Se eu simplificar esse 3 desse lado com esse 9, eu vou achar que L ao quadrado sobre 4 vale 3. Quem é a área? Né? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4? L ao quadrado sobre 4 igual a 3. A área, 3, raiz de 3. Pronto, essa é a resposta. Edgar, o que é isso? Eu não entendi nada. Como assim? Pessoal, a única coisa que vocês precisam guardar com carinho sobre a lei de Moivre é que quando eu tirar as raízes de um complexo, são duas coisas, na verdade. Uma não, duas coisas. Todas as vezes que a gente tirar as raízes, duas coisas. Você vai ter N raízes, essa é a primeira. Então, se eu tiro aqui, eu vou ter N valores possíveis, N soluções, e o principal, essas N raízes vão formar um polígono regular. Beleza? Só que se elas formam um polígono regular, pensa com carinho. Um triângulo, beleza, 3 lados. Se elas formaram um polígono regular, obrigatoriamente, quando eu ligo do centro até elas, a medida é igual. Isso. Cadê a minha régua? Opa, minha régua estava aqui. Ó. Então, se eu ligar do centro até aquilo ali, ó, é um polígono regular, todas essas medidas vão ser iguais. Concordo. E essas medidas iguais são justamente os módulos das raízes. Sim, eles são iguais. Beleza, Edgar. E o mais importante, pessoal, se eu pego um triângulo, ele divide a circunferência, então, que passa por ele, todo polígono regular é indescritível. Ele vai dividir em 3 partes iguais. Então, a gente vai pegar 360 e dividir pela quantidade de lados. Tá, Edgar. Beleza. Mas o que isso significa? Olha só. Vamos resolver a questão agora, de fato? Como é que seria bonitinho? Mas deixa guardado. Quais informações são importantes? N raízes e polígono regular. Só isso. Se vocês sabem isso, a gente vai resolver várias questões sobre a segunda lei de Moivre de forma bem simples. Olha só. Tá, vamos lá, Edgar. X era um complexo. Então, na forma trigonométrica, ele é ρ cis de θ. O 8 é um número complexo. Não é real? É. Mas todo complexo é real. Todo real ele é complexo. Mas nem todo complexo é real. E quem é o 8 escrito na sua forma trigonométrica? Que, Edgar, tem como? Claro. O 8, pessoal, ele não é um pontinho sobre o eixo real no plano de Arcangauss? Então, o módulo dele, que é a distância, é o próprio 8. E o ângulo que ele faz com o eixo real é 0. Ah, então é 8 cis de 0. Beleza. Pela primeira lei de Moivre, se x é igual a ρ cis de θ, quem é x ao cubo? X ao cubo vai ser ρ ao cubo cis de 3θ. Beleza até aqui? Beleza. Só que ele determinou aqui, ó, que x ao cubo menos 8 é igual a 0, ou seja, x ao cubo tinha que ser 8. E o 8 é 8 cis de 0. Pessoal, ρ ao cubo cis de 3θ tem que ser igual a 8 cis de 0 grau. Beleza? Então, nada mais justo a pensar que o ρ ao cubo tem que valer 8. E que o 3θ tem que valer 0. Se o ρ ao cubo vale 8, isso aqui vai significar pra gente que o ρ vai valer 2.
Ah, Edgar, se 3θ é igual a zero, θ é igual a zero. Cuidado, por favor. O θ é igual a zero? Até é, mas não é o único valor. Tem outros dois valores que também vão transformar. Vai, Edgar, por quê? Porque a gente está trabalhando numa circunferência. E a gente sabe que a cada 360 graus eu volto para o início. Vocês concordam comigo? Edgar, se eu somar 300 graus mais 60 graus, dá 360, voltou a ser zero. Isso. Então, um complexo, não existe um complexo cis de 540. Não faria sentido. 540 menos 360, aí sim. Então, o que passa de 360, a gente volta. Então, quais são os ângulos que, quando somados, vai parar exatamente no zero? É bem simples. Pega o 360, divide por 3. Vai dar quanto? 120. Pensa com carinho. 120 mais 120 mais 120. 360. Ele volta para o zero. Então 120 também serve? Serve. E o outro? 240. Por que 240? Não é 120. 120 é uma partezinha. Se eu pego 240 mais 240 mais 240, eu também vou voltar para onde? Caraca, eu vou voltar para o zero. Mas espera aí. Então deixa eu ver se eu entendi. Eu quero tirar as raízes enésimas. Eu sei que são n raízes, elas vão formar um polígono regular. Formando um polígono regular, certo? Eu pego 360 graus e divido por n. E eu vou gerar isso no sentido quê? Sempre no sentido anti-horário. Tá. E aí? E quem são as raízes? Eu quero saber quem são elas. Aqui, eu não queria saber quem eram. Mas e se eu quisesse saber quem? Mole, pessoal. Olha só. Qual é o módulo de cada uma delas? Todo mundo é 2. 2, 2 e 2. Quem é o argumento de cada uma delas? Um é 0, que era o trivial. A outra é o 120, que é a rotação de 120 graus. E a outra é 240, que é uma outra rotação de mais 120 graus. Caraca, então peraí. Eu calculo uma e a partir dessa uma eu vou rotacionando 120 graus sempre. Não, 120 não. Vai depender de quantas raízes. Se fossem 4 raízes, aí diga 4 raízes, o polígono regular, um quadrado. Cada arco vai valer 90. Você acha a primeira, a segunda vai estar 90 graus depois. Isso vale sempre? Vale sempre. E é um jeito da gente conseguir calcular sem necessariamente pensar numa fórmulazinha bonitinha. É claro que isso é a fórmula, tá, gente? Mas vista de um outro modo. Edgar, não sei se você me convenceu. Você pode mostrar mais exemplos? Claro, vamos a mais algumas questões. Então vamos a mais uma questão da PrEP, agora de 2018. Olha só. O que a questão fala? Ele te dá esse desenho, fala que a circunferência foi dividida em 12 partes iguais, polígono regular de 12 lados. Beleza. Fala que o ponto A tem coordenadas 1 e 0, e ele pede para você marcar a alternativa que indica qual é o polígono formado pelos afixos de raiz quarta de E. Aí você olha para aquilo ali, pô, já sei, já. Ó, eu vou achar quem é o E para depois aplicar a fórmula. Não, gente. Vamos usar só a interpretação da lei de Hammurabi. Primeiro, a gente sabe que da origem até o A vale uma unidade. Então, da origem até o E também vai valer uma unidade. A gente está trabalhando em uma circunferência. É tudo raio. Beleza. Ou seja, o módulo de E vale 1. Se o módulo de E vale 1, o módulo das raízes de E, raiz quarta de E, também vão valer 1. Então, garante que os afixos vão estar sobre a mesma circunferência. Beleza ou não beleza? Não, Edgar, não entendi. Lembra? Se eu tiro as raízes quartas de um complexo, primeiro passo, tirar a raiz quarta do módulo. O módulo é 1, raiz quarta de 1, 1. Agora entendi. Tá. Agora, e o segundo passo? É pegar quem? Pegar o argumento do E e dividir por 4. Por que dividir por 4? Que é a ideia de pegar 360, que é uma volta inteira, e dividir pelo número de raízes. Tá, Edgar, mas como que eu vou saber quem é o argumento dele ali? Simples, só contar. Eu não estou dividindo em 12 partes iguais? 360 graus dividido por 12, isso vai dar, vai dar 30 graus. Verdade. Então, cada distância de dois pontinhos desse vale 30 graus, ó. 30, 60, 90, 120. Então eu posso pensar que ele é um cis de 120.
Faz sentido para vocês? Tá, até aí faz. Bota na forma algébrica? Não, deixa ele assim. Por quê? Quando eu for tirar as raízes quartas do E, a gente sabe que isso tem que ter quantas raízes? 4. Essas 4 raízes têm que formar um polígono regular de 4 lados. A gente sabe quem é a primeira? Sabe. Quem é a primeira? A primeira dessas raízes vai ser 1 cis de quanto? 120 dividido por 4, que vai dar 30. Que é o ponto B. Verdade. E a próxima? A próxima tem que estar quantos graus depois? 360 dividido por 4 dá 90. 90 depois. 30, 60, 90. E olha lá, Edgar, o próprio E é a raiz de si mesmo? Sim. 120. E a próxima? 1 cis de quanto? 120 mais 90. 30, 60, 90. Tá aqui, ó. É o H. Então, B, E e o último. Então, aqui dá quanto, gente? 90 mais 120 vai dar 210. Com 90, 1 cis de quanto? Cis de 300. Ó, mais 30, mais 30, mais 30. É o K. Então, o polígono regular tá aqui. Caraca, Edgar, muito maneiro assim. Vocês gostaram, pessoal? Entenderam de verdade como que a gente faz isso? Então, vamos a mais um exemplozinho para o coração ficar em paz? Ver se a gente entendeu mesmo? Olha só. Eu falo que V à quarta é igual a 2 raiz de 3 mais 2i. Beleza? E quero saber quais são as raízes daquela equação. Ou seja, quais são os valores de V. Tranquilos? Qual é o primeiro passo? Se o cara não estiver na forma trigonométrica, você passa para a forma trigonométrica. Para a gente passar esse cara aqui para a forma trigonométrica, o primeiro passo é calcular o módulo dele. Eu vou falar que ele é W, beleza? Quem é o módulo de W? Raiz quadrada da parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. 2 raiz de 3 ao quadrado vai dar 4 vezes 3 vai dar 12. 2 ao quadrado 4. 12 com 4 16. O módulo é 4. Isso. Depois que a gente calcula o módulo, então ó, vou repetir aqui, ó, Z à quarta é igual. A gente coloca o módulo em evidência e vai ver quem vai ser o argumento daquele cara. Por quê? 4 vezes quanto vai dar 2 raiz de 3? Edgar, raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque quando eu aplicar a distributiva aqui, ó, do módulo para dentro, vai dar isso. Perfeito. E quem é a parte imaginária? É o meio. Opa. Meio vezes i. Vê se é o mesmo complexo. Aplica a distributiva, 2 raiz de 3, bateu 2i. E bateu. Beleza. Só que quem é o ângulo cujo cosseno, ó, eu tenho que pensar o ângulo cujo cosseno dele vale raiz de 3 sobre 2 e o seno dele vale o quê? 1 sobre 2. E aí, qual é o ângulo que o seno vale meio e o cosseno vale raiz de 3 sobre 2? Edgar, isso é mole. É o ângulo o quê? 30 graus. Beleza daqui? Pô, Edgar, mas e se não fosse notável, gente? A questão vai dar uma coisa que é possível de resolver. Beleza? Então tá. Então, quem é o primeiro Z? Vamos chamar de Z1. Qual é o primeiro passo da lei de Moivre? Primeiro passo é, você tira a raiz quarta, nesse caso, do módulo. A raiz insene do módulo vai ficar a raiz quarta de 4. Pessoal, só observar isso aqui, ó. Quem é a raiz quarta de 4? O 4 é 2 ao quadrado. Então, raiz quarta de 2 ao quadrado, se a gente simplificar, isso vira raiz quadrada de 2. Beleza? Então tá. Então, ó, raiz quadrada de 2, cis. Aí, quem é a primeira raiz? Você vai pegar o ângulo, simplesmente que tiver ali, e vai dividir pelo índice. O índice não é 4 da raiz? Que eu tenho que tirar a raiz quarta. Isso. Então, eu vou dividir por 4. 30 por 4 vai dar quanto? Edgar, vai dar 15 sobre 2. Isso, 7,5. Quem é esse cara? Quem é o seno e o cosseno? Não faço ideia e não preciso. Porque aqui a gente só está vendo como funciona. Posso deixar assim? Posso. Por exemplo, aqui, apesar de não saber quem é o valor bonitinho, poderia estar na opção. Esse 7,5 também poderia ser π. Pelo seguinte, o 30 graus é π sobre 6, certo? Aí eu divido por 2, π sobre 12. Seria π sobre 24, para deixar mais bonitinho, ó. Raiz de 2, cis de π sobre 24. Poderia ser uma opção sem nenhum problema. E a próxima raiz? Se eu estou tirando as raízes quartas, eu formo um quadrado. O quadrado divide a circunferência em 4 partes de 90. Então eu tenho que estar 90 graus depois. Raiz de 2,
fiz de 97,5 graus, ou raiz de 2. Aí você pega o π sobre 24 e soma com π sobre 2, que é 90 graus. Caraca, π sobre 24 mais π sobre 2, o π sobre 2 pode ser, se eu multiplicar por 12 em cima e embaixo, 12π sobre 24. Ah, então vai dar 13. 13π sobre 24. Tá entendendo? Edgar, agora o coração tá feliz. Entenderam a lei de De Moivre? Finalmente? Mas, caraca, ela é muito bonita, gente. Tem um vínculo algébrico e geométrico muito, muito maneiro. Aí aqui, vou deixar para vocês acabarem aí, beleza? Então, achem que é Z3 e Z4. Mas pega esse cara, soma 90, pega o próximo cara e soma 90. Pronto, você tem as 4 raízes. Beleza? Coração em paz, respira fundo e mais uma questão. Ita, que isso, Edgar, do Ita é muito difícil. Vamos ver se a do Ita vai ser muito mais trabalhosa? Preste atenção. Ele quer saber quem é a área dos afixos representados pelas raízes da equação 1z² até z à sétima, igual a zero. Aí você olha para aquilo ali, pô, Edgar, isso parece uma PG. E é uma PG. Se isso ali é uma PG, como que a gente soma uma PG? Em algum momento eu vou soltar um vídeo sobre PG. A gente soma rápido, pensando quem é o próximo termo da PG, menos o primeiro termo, dividido pela razão menos 1, tá? Então, Edgar, não entendi. Isso aí, em algum momento eu vou soltar um vídeo sobre PG. Para a gente pensar, a gente olha para o PG, parou no Z1, Z ao quadrado, Z ao cubo, Z à quarta, Z à quinta, parou no Z à sétima. Qual o próximo termo? Z à oitava. Quem é o primeiro termo? 1. Próximo menos o primeiro, sobre a razão menos 1, beleza? Mas, ou vocês podem usar a formulazinha ali, não tem problema. Então, aquela equação deu isso daqui. Pessoal, se isso daqui está valendo zero, ok? A gente sabe que o denominador não pode ser zero. Então, a primeira coisa a pensar é que o z tem que ser diferente de 1. O z não pode ser 1, beleza? Mas, para a fração dar zero, o numerador tem que dar zero. Perfeito. Se z é oitava, olha só que maneiro. Z menos 1, z é oitava, perdão, menos 1 tem que ser zero, o z à oitava tem que ser 1. Ou seja, eu tenho que tirar as raízes índice 8 de 1. Quantas são? São 8. Isso. E qual é o polígono que elas formam? Um octógono regular. Você conhece uma delas? Conhece. 1 elevado a 8 não dá 1? Então a gente sabe que, trivialmente, uma raiz é 1. Edgar, mas essa não pode ser. Calma, a gente já discutiu isso. Você conhece outra delas? Conhece, ó, o menos 1. Que isso, Edgar? É, porque menos 1 elevado a 8 também vai dar 1. Tá, Edgar, mas espera aí. Pega o 360. Divide por 8. 360 dividido por 8. Ó, por 2 vai dar 184. 92, 45 graus. Isso. Ou seja, uma tá aqui. Uma tá 45 graus depois. 45 graus depois. 45 depois. 45. Caraca lá. Pronto. Eu fiz as 8 raízes. Só que tem um detalhe. Todas elas servem pra gente? Não, porque o z não podia ser 1. Então quais que servem? Essa de cima, essa e essa. Então o polígono aqui, ó, vou pegar a régua aqui, vamos desenhar. Ele não é mais um octógono bonitinho, né? Ó, acredita que ele tá regular. Tá? Então vou marcar aqui certinho, bonitinho aqui, pá. Que polígono bonitão, ó. Ele é um octógono que foi cortado ali, ó. Acho que entendi. Caraca, Edgar, como é que eu vou calcular a área desse troço aí? Eu não sei uma fórmula. Pessoal, não precisa. Por quê? Repara que se a gente ligar e olhar, sempre ligar aqui, ó, do centro até os afixos, eu tô formando quantos triângulos iguais, ó? Esse cara aqui, ó, esse cara é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. É o central. E aquele ângulozinho do meio ali vale o quê? 45 graus. Verdade. Então, a área de triângulo que eu sei, os dois lados, que vale quanto? Vale 1. Lembra que a medida aqui é 1? O raio da circunferência vale 1. O ângulo 45, a gente pode usar aquela formulazinha. A vezes B, vezes sendo entre eles sobre 2. Isso.
Só que quantos triângulos tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É verdade. Então vai ficar 6 vezes 1 vezes 1, que é ao lado, sendo de 45, tudo dividido por 2. Isso é só até aqui, ó. Certo? E a gente precisa mais desse cara. Aí aquele cara ali, a gente tem mais de uma forma de calcular. Deixa eu ver, qual que eu vou achar mais simples? Ah, vou usar a mesma fórmula. O ângulo aqui não é 90? Que isso, Edgar? Que é 45 e 45. Ah, Edgar, é um triângulo retângulo aquilo ali? É um triângulo retângulo de catetos 1 e 1. Então, vai ficar mais base vezes altura. Base vezes altura dividido por 2. Pronto, acabou. Base vezes altura, cateto 1, cateto é 1. Então, a base é 1 e a altura é 1 sobre 2. Quanto que vale o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Fazendo a continha aqui, vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2 mais meio. Ou 3 raiz de 2 mais 1 sobre 2. Que isso, Edgar? Então, peraí. A questão do ita a gente resolvia só assim, isso. Repara que, se a gente entende o que é a segunda lei de De Moivre, ela vai dar pra gente, cara, a gente mata muito a questão de forma mais simples, beleza? Então, eu encerro a aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tentem refazer essas questões, peguem novas questões e tentem fazer também em casa, beleza? E até a próxima, galera. Valeu!